Ele abriu a porta de trás e mandou eu entrar. Disse que lá no fundo cabia tudo e mais um pouco. Nunca vou esquecer o dia em que o seu Zé me disse isso. Aquele calor infernal do meio-dia baiano, o suor escorrendo pelas minhas costas, colando a minha blusa. E ele, com aquele sorriso maroto, apontando para os fundos do galpão. Disse que lá no fundo cabia tudo e mais um pouco. Imaginem o meu estado. Sozinha, no meio do nada, com aquele homem me convidando para entrar naquele lugar escuro, apertado, dizendo que tudo cabia. Meu coração disparou. Ele ainda completou com um olhar que me arrepia até hoje. Não se preocupe, menina. Vai entrar tudo facinho. É só ter jeito. Juro, minhas pernas ficaram bambas. O que eu ia fazer? Para onde eu correria? No meio do mato, sem sinal de celular? Será que eu conseguiria escapar? Vocês já se sentiram assim? Completamente à mercê de uma situação, sem saber para onde correr? Com o corpo todo tremendo? A respiração ofegante, sentindo um frio na barriga apesar do calor? Pois é, era exatamente assim que eu me sentia. Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor, essa sensação de impotência misturada com uma excitação estranha, um medo que te paralisa e te instiga ao mesmo tempo. Vocês precisam ouvir o que aconteceu em seguida? Precisam entender o que me levou até aquele galpão, no meio do nada, com o seu Zé me convidando para entrar naquela porta dos fundos. Cresci ouvindo minha avó dizer: quem não arrisca, não petisca. Mas naquele momento, olhando para aquele galpão empoeirado, com teias de aranha penduradas na entrada como se fossem cortinas, de um palco macabro, eu me perguntava se ela realmente sabia do que estava falando. A vida no interior nunca foi fácil. Sol a pino, trabalho duro na roça desde cedo. Mas eu sempre fui teimosa, sempre quis provar que era capaz. Meu pai sempre dizia: filha, você é forte como uma jaqueira, aguenta qualquer tranco. E eu acreditava nele. Mas ali, parada em frente àquele galpão, com o seu Zé me esperando, eu sentia que minha força estava sendo testada como nunca antes. O cheiro de terra úmida misturado com o odor forte de madeira velha invadia minhas narinas, criando uma atmosfera densa, quase sufocante. Aquele galpão era um mistério, um buraco negro no meio da paisagem familiar da minha infância. E eu estava prestes a ser engolida por ele. A caminhonete gemia sob o peso dos mantimentos. Sacolas estufadas de grãos, engradados de frutas maduras, tudo, chacoalhando no ritmo da estrada de terra. Aquele cheiro doce de manga e jaca, misturado com o aroma terroso da terra molhada, invadia a cabine. Uma delícia, se não fosse pelo calor infernal que fazia naquele dia. O suor escorria pelas minhas costas, colando a minha blusa no corpo. Me sentia como um daqueles perus que eu mesma transportava, apertada e ofegante. Finalmente cheguei à fazenda do seu Zé. A poeira subiu em redemoinho quando estacionei a caminhonete em frente ao galpão. Ele já estava me esperando, encostado no batente da porta, com aquele seu chapéu de palha surrado e um sorriso maroto no rosto. Chegou na hora certa, menina, disse ele, com a voz rouca de quem já tinha vivido muita coisa. Preciso que você descarregue tudo e guarde na despensa. Ele apontou para um quartinho nos fundos do galpão, com a porta entreaberta, revelando apenas uma fresta de escuridão. Abre a porta de trás e manda entrar. Lá no fundo cabe tudo e mais um pouco. Falou, com um brilho nos olhos que me fez sentir um arrepio na espinha. Aquele lá no fundo ecoou na minha mente, me fazendo imaginar coisas que eu preferia não ter imaginado. Não se preocupe, menina, continuou ele, dando um passo na minha direção. Vai entrar tudo facinho, é só ter jeito. Senti o calor subir pelo meu pescoço, minhas bochechas queimando. Aquele jeito dele falar, o olhar fixo em mim, me deixava sem ar. Engoli em seco, tentando disfarçar o meu nervosismo. Tudo bem, seu Zé, respondi com a voz mais firme que consegui. Mas por dentro, eu tremia. Aquele quartinho escuro, a porta entreaberta, as palavras dele. Tudo parecia carregado de um duplo sentido que me perturbava. Será que ele estava falando dos mantimentos mesmo? Ou seria que... Não podia ser. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Olhei para a montanha de mantimentos na carroceria da caminhonete e respirei fundo. Tinha um trabalho a fazer. E não podia deixar que o seu Zé percebesse o meu desconforto. Comecei a descarregar as sacolas, uma a uma, sentindo o peso da incerteza a cada movimento. O sol castigava lá fora, mas dentro do galpão a temperatura parecia ainda mais alta. O ar era denso, parado, carregado de um cheiro de madeira velha e umidade. A cada passo que eu dava em direção àquele quartinho escuro, a sensação de apreensão aumentava. O que me esperava lá dentro? O calor e a dificuldade.
Lá dentro, o calor era intenso. As prateleiras estavam abarrotadas, e eu, suando em bicas, tentava encaixar os pacotes de arroz, feijão, açúcar. Cada movimento era um desafio, um verdadeiro quebra-cabeça de encaixes. Você já tentou organizar um armário lotado? Multiplica isso por 10. Aquela despensa era minúscula, apertada, e eu tinha que dar um jeito de acomodar todos aqueles mantimentos. O suor escorria pelo meu rosto, pingando no chão de terra batida. Minhas roupas estavam grudadas no corpo e eu me sentia cada vez mais exausta. Mas não podia desistir. Tinha que terminar o serviço. O seu Zé aparecia na porta de vez em quando, só para dar uma olhadinha, dizia ele. Mas cada vez que ele entrava, o ar ficava mais denso, mais carregado. Ele ficava me observando, com aquele olhar que me deixava inquieta, e fazia comentários que me faziam corar. Tá apertado aí, menina? Perguntava ele com um sorriso malicioso. Mas vai caber tudo, pode ter certeza. E eu só conseguia concordar com a cabeça, sentindo o meu rosto queimar. A cada pacote que eu encaixava, a cada movimento que eu fazia para alcançar um espaço vazio na prateleira, eu sentia o olhar dele em mim. Era como se ele estivesse medindo cada centímetro do meu corpo, cada gota de suor que escorria pela minha pele. E aqueles comentários? Tá gostando da pressão, menina? Tá sentindo o aperto? Devagarinho, com jeitinho, tudo entra. Juro, eu não sabia onde enfiar a cara. Mas tinha que continuar. Não podia dar a ele o prazer de me ver fraquejar. O tempo parecia não passar. Eu já tinha perdido a conta de quantas sacolas tinha descarregado, quantos pacotes tinha encaixado. Minhas costas doíam, minhas pernas tremiam, e eu sentia que não ia aguentar muito mais. Mas a cada vez que eu pensava em desistir, lembrava das palavras do meu pai. Você é forte como uma jaqueira. Aguenta qualquer tranco. E eu respirava fundo, fechava os olhos por um instante e continuava. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, consegui encaixar o último pacote. Olhei ao redor, para aquela despensa minúscula, agora completamente abarrotada, e senti uma onda de alívio me invadir. Tinha conseguido. Contra todas as dificuldades, contra o calor, contra o olhar e os comentários do seu Zé, eu tinha dado conta do recado. Deixa o like se você também já superou um desafio que parecia impossível, se você já sentiu essa satisfação de ter chegado ao limite e ter conseguido ir além. A história ainda não acabou. Vocês precisam saber o que aconteceu depois. Precisam entender o que o seu Zé fez quando viu que eu tinha conseguido. Lembranças da vovó. Me lembrei da minha avó que sempre dizia: em casa de pobre o espaço é pouco, mas o amor é grande. Naquele momento, ali sozinha, lutando contra a falta de espaço, eu entendia perfeitamente o que ela queria dizer. Eu precisava dar conta de tudo aquilo, não podia desistir. Cada pacote de arroz, cada saco de feijão, cada lata de óleo representava o suor do meu trabalho, a minha luta para sobreviver. E eu não ia deixar que a falta de espaço, o calor sufocante ou os olhares do seu Zé me impedissem de cumprir a minha missão. Aquele quartinho apertado, com suas prateleiras de madeira rústica e o cheiro de terra batida, me lembrava a despensa da minha avó. Um espaço pequeno, mas cheio de vida, onde ela guardava os frutos do seu trabalho na roça. Lembro-me de quando eu era criança e ficava fascinada com a forma como ela conseguia organizar tudo, encaixando cada pote, cada saco, cada lata, como se fosse um quebra-cabeça. Ela sempre dizia que o importante não era o tamanho do espaço, mas a forma como a gente o utilizava. E ali, naquele galpão abafado, eu me sentia conectada a ela, como se estivesse seguindo os seus passos, honrando a sua memória. O calor era intenso, sufocante. O suor escorria pelo meu rosto, embaçando a minha visão. Minhas roupas estavam completamente encharcadas, grudadas no meu corpo como uma segunda pele. A cada movimento que eu fazia, sentia a madeira áspera das prateleiras roçando na minha pele, causando uma sensação estranha, uma mistura de desconforto e excitação. O cheiro de grãos, de frutas maduras, de terra úmida, tudo se misturava naquele ar parado, criando uma atmosfera densa, quase inebriante. Eu me contorcia, me espremia, me esforçava para alcançar os cantos mais distantes da despensa, encaixando os pacotes com a precisão de um cirurgião. Cada centímetro conquistado era uma vitória, uma prova da minha força, da minha determinação. E a cada vez que o seu Zé aparecia na porta, com aquele seu sorriso enigmático, eu sentia uma onda de calor percorrer o meu corpo, uma mistura de medo e desafio. Eu sabia que ele estava me observando, me analisando, me testando, e eu não ia dar a ele o prazer de me ver fraquejar.
Pensava na minha família, nos meus irmãos, na minha mãe, que contavam comigo. Pensava no meu pai, que sempre me dizia que eu era forte, que eu era capaz de superar qualquer obstáculo. E essas lembranças me davam força, me impulsionavam para a frente, me faziam continuar lutando, mesmo quando o meu corpo pedia para parar. A cada pacote que eu encaixava, eu imaginava o sorriso no rosto da minha mãe, a alegria dos meus irmãos ao receberem aqueles mantimentos. E essa imagem me enchia de uma energia renovada, me fazia sentir que todo aquele esforço valia a pena. O tempo parecia se arrastar, cada minuto uma eternidade. Mas eu persistia, movida por uma força interior que eu nem sabia que possuía. E aos poucos, a montanha de mantimentos na carroceria da caminhonete ia diminuindo, enquanto a despensa ia se enchendo, como se fosse um útero se preparando para gerar uma nova vida. Eu estava dando vida àquele espaço, transformando o vazio em abundância, a escassez em fartura. E essa sensação de plenitude, de realização, era mais forte do que o cansaço, mais forte do que o calor, mais forte do que o olhar inquisidor do seu Zé. A descoberta do espaço extra. No fundo da despensa, atrás de uns sacos de farinha empilhados quase até o teto, senti meus dedos tocarem em algo diferente. Era uma pequena protuberância, quase imperceptível. Meu coração acelerou. Seria possível? Com as mãos trêmulas, afastei os sacos, revelando uma portinha de madeira escondida, quase camuflada pela poeira e teias de aranha. Uma onda de calor percorreu meu corpo. O que será que eu encontraria ali? Segurei a maçaneta, pequena e fria ao toque, e a girei lentamente. A porta rangeu, abrindo-se para um espaço escuro e misterioso. Respirei fundo e entrei. Meus olhos se acostumaram lentamente à penumbra, revelando um compartimento secreto, muito maior do que eu imaginava. Era como se a própria despensa tivesse se expandido, revelando um tesouro escondido. Prateleiras vazias se estendiam ao longo das paredes, oferecendo um espaço amplo e convidativo. Um sorriso se abriu no meu rosto. Ali sim, cabia tudo e mais um pouco. O seu Zé tinha razão, mas não do jeito que eu pensei. A lição da despensa. Com o espaço extra descoberto, o trabalho fluiu com mais facilidade. Organizei os mantimentos com cuidado, sentindo uma profunda satisfação a cada pacote que encontrava seu lugar. Aquele espaço, antes apertado e sufocante, agora transbordava. Organização e abundância. Era como se a própria despensa respirasse aliviada, livre do excesso de carga. Exausta, mas com uma sensação de dever cumprido, me sentei no chão de terra batida, encostada, nas prateleiras repletas. O suor ainda escorria pelo meu corpo, mas agora era um suor de satisfação, de vitória. Aquele quartinho apertado, que antes me causara tanta angústia, agora me transmitia uma sensação de paz, de tranquilidade. Olhei ao redor para os mantimentos cuidadosamente organizados e percebi que aquela despensa me ensinou uma lição valiosa. Às vezes, as soluções para os nossos problemas estão mais perto do que imaginamos, escondidas sob camadas de poeira e teias de aranha. Basta ter a paciência e a persistência para encontrá-las. E assim como na vida, muitas vezes o que parece apertado e sufocante pode revelar espaços inesperados de crescimento e realização. Assim como a despensa escondia um compartimento secreto, a vida também reserva surpresas para aqueles que se dispõem a procurar, a explorar, a ir além das aparências. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar a cada tropeço, em persistir diante das dificuldades, em buscar sempre novas soluções, mesmo quando tudo parece perdido, e, quem sabe, encontrar um espaço extra, um lugar de abundância e prosperidade, escondido bem no fundo da nossa própria despensa interior. Deixem um comentário contando quais desafios vocês já superaram e o que aprenderam com eles. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. A força interior. Assim como na despensa, na vida também encontramos desafios que parecem impossíveis. Às vezes, nos sentimos sufocados, pressionados, como se estivéssemos presos em um quartinho apertado, sem saída. O calor das dificuldades nos aperta, o suor do trabalho árduo escorre pelo nosso rosto, e a angústia nos domina. Nos perguntamos se seremos capazes de suportar, se teremos forças para continuar. Mas, assim como eu descobri aquele espaço extra na despensa do seu Zé, na vida também existem espaços ocultos. Reservas de força que nem sabemos que possuímos. Eles estão ali, esperando para serem descobertos, prontos para nos impulsionar para a frente,
para nos ajudar a superar os obstáculos que surgem em nosso caminho. Muitas vezes, esses espaços estão escondidos atrás de camadas de medo, de insegurança, de crenças limitantes. Estão camuflados pela poeira da rotina, pelas teias de aranha dos hábitos que nos aprisionam. Mas, se tivermos a coragem de afastar esses obstáculos, de olhar além das aparências, de persistir na busca, encontraremos a chave que abre a porta para um novo mundo de possibilidades. Assim como eu me senti ao encontrar aquele compartimento secreto na despensa, ao ver aquelas prateleiras vazias, prontas para receber os mantimentos, na vida também experimentamos uma sensação de alívio, de libertação, ao descobrir nossa força interior. É como se um peso enorme fosse retirado de nossos ombros, como se o ar voltasse a circular livremente em nossos pulmões. Sentimos uma energia renovada, uma confiança que nos impulsiona a seguir em frente, a enfrentar os desafios com mais leveza, com mais otimismo. A lição da despensa do seu Zé foi muito mais do que uma simples experiência de organização. Foi uma metáfora da vida, uma demonstração de que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há uma saída, uma solução, um espaço extra dentro de nós, esperando para ser descoberto. E essa descoberta, essa revelação da nossa própria força, é o que nos permite superar qualquer obstáculo, por mais difícil que pareça. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes conseguimos nos levantar, em quantas vezes conseguimos encontrar aquele espaço extra dentro de nós, aquela reserva de energia que nos permite seguir em frente, com a cabeça erguida, com o coração cheio de esperança. Compartilhem nos comentários suas experiências de superação, suas histórias de como encontraram a força interior para vencer os desafios da vida. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Juntos, podemos aprender uns com os outros. Podemos nos fortalecer mutuamente. Podemos construir um mundo onde a força interior seja a chave para a realização dos nossos sonhos. Nunca desista. Lembre-se, a vida é como uma despensa cheia. Pode parecer apertada, difícil de lidar, com aquele calor sufocante, com os mantimentos se amontoando, quase transbordando. Você olha ao redor e pensa, não vai caber, não tem jeito. Sente o suor escorrer pelas costas, o cansaço tomar conta do corpo, a vontade de desistir bater forte. Mas assim como eu fiz na despensa do seu Zé, respire fundo. Busque dentro de si aquela força que muitas vezes nem sabemos que temos. A força da nossa avó, que com sabedoria encaixava cada potinho, cada saquinho, naquele espaço que parecia tão pequeno. A força do nosso pai, que com suas palavras nos encorajava a seguir em frente, a não desistir jamais. A vida nos testa, nos coloca em situações que parecem impossíveis de resolver. Nos apresenta desafios que nos fazem duvidar da nossa capacidade, que nos fazem questionar se somos fortes o suficiente para continuar. Mas é nesses momentos, quando nos sentimos mais pressionados, mais sufocados, que a nossa verdadeira força se revela. Assim como a despensa do seu Zé escondia um compartimento secreto, um espaço extra que eu jamais imaginaria existir, dentro de cada um de nós existe uma reserva de energia, uma fonte inesgotável de perseverança, pronta para ser acessada. Às vezes, essa força está escondida sob camadas de medo, de insegurança, de dúvidas que nos impedem de enxergar o nosso verdadeiro potencial. Mas, se tivermos a coragem de olhar além das aparências, de persistir na busca, de não desistir diante dos primeiros obstáculos, encontraremos a chave que abre a porta para um novo mundo de possibilidades. Assim como eu organizei os mantimentos na despensa do seu Zé, com paciência, com cuidado, com a certeza de que tudo encontraria o seu lugar, na vida também precisamos organizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, para que possamos encontrar o equilíbrio, a harmonia, o espaço necessário para que tudo flua da melhor maneira possível. A vida é um constante aprendizado, um eterno quebra-cabeça onde cada peça tem o seu lugar. E assim como na despensa, muitas vezes precisamos nos contorcer, nos espremer, nos esforçar para encontrar o encaixe perfeito. Mas, com criatividade, com perseverança, com a certeza de que existe um espaço para tudo e mais um pouco, conseguimos superar qualquer desafio, por mais difícil que pareça. Lembre-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, em quantas vezes você consegue encontrar aquele espaço extra dentro de si, aquela reserva de energia que te permite seguir em frente, com a cabeça erguida, com o coração cheio de esperança.
Compartilhem nos comentários suas experiências com espaços apertados, seus momentos de superação, suas histórias de como encontraram a força interior para vencer os desafios da vida. E se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Aquele dia na fazenda do seu Zé me ensinou muito mais do que simplesmente organizar uma despensa lotada. Me ensinou sobre resiliência, sobre a capacidade de encontrar soluções criativas diante dos problemas, sobre a importância de nunca desistir, mesmo quando tudo parece apertado demais, sufocante demais, difícil demais. Aprendi que a força não está em nunca cair, mas em se levantar a cada tombo, em persistir, em buscar sempre um novo ângulo, uma nova perspectiva. Assim como encontrei aquele espaço extra na despensa, aprendi a encontrar o espaço extra dentro de mim, a reserva de força, que me permite encarar os desafios da vida de frente com coragem e determinação. A vida, assim como a despensa do seu Zé, pode nos apresentar situações apertadas, momentos em que nos sentimos pressionados, sufocados, sem saber para onde ir. Mas, se olharmos com atenção, se procurarmos com perseverança, podemos encontrar a porta para um novo espaço, para uma nova possibilidade, para uma nova solução. E é essa busca constante, essa capacidade de se reinventar, de se adaptar, que nos faz crescer, que nos faz evoluir, que nos torna mais fortes a cada dia. Lembrem-se da lição da despensa. Às vezes a solução está mais perto do que imaginamos. Basta ter a coragem de procurar. E nunca se esqueçam, vocês são fortes. Vocês são capazes. Vocês têm dentro de si o espaço extra necessário para realizar todos os seus sonhos. Contem aqui nos comentários o que vocês aprenderam com essa história, quais desafios vocês já superaram e como encontraram a força para continuar. E se inscrevam no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Juntos podemos aprender, podemos nos inspirar, podemos criar um mundo onde a força interior seja a chave para a realização de todos os nossos sonhos.